Então vamos lá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sabemos em que hora do dia o povo vai ver, né, esse podcast. No Japão, né? Vai que em outro fuso horário, né? Mas damos início ao mais grandioso momento, né? Nosso momento de descontração, de diversão e também de conhecimento, né? Então hoje estamos com mais um convidado especial, né? O André da AGS Advocacia, né? Então seja muito bem-vindo, né, pessoal? E esse é o nosso momento, né? Nosso Slimcast, né? Safety Talks. Com isso, eu passo a palavra para o Samuel para a apresentação aí, como costume, dos nossos patrocinadores. Olá, pessoal. Olá, André. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Hoje a gente vai falar sobre aposentadoria e direito previdenciário. Olha, isso é importante, hein, cara? Quem já aposentou tá lá tranquilão, né? Será que eu vou aposentar, mano? Sou um jovenzinho ainda, mano. Tem que trabalhar muito ainda, hein, Bruno? Então, nosso André é nosso convidado especial de hoje. E antes de a gente começar aqui, a gente vai falar dos nossos apoiadores do podcast. Começando então com a Dani. A Dani aí, nossa apoiadora, André, na parte de luva e proteção das mãos. Se você precisa proteger as mãos, pode chamar a equipe da Dani, ele vai ter a solução para você. Temos aí uma infinidade de opções de luva. Interessante a gente indicar o produto certo para o risco certo. Só assim o trabalhador vai estar protegido. Ultra Safe, quando a gente fala de altura, aí nosso amigo Bruno, apaixonado por altura. Top, hein, gente? Material aí de qualidade. E eu sou suspeito a falar, né, cara? Que eu só uso Ultra Safe, entendeu, bicho? E agora, sensor, desensor, cadeirinha, corda, capacete. Nós temos todos os produtos da Ultra Safe na loja, né? Blocante, né, descensor, tudo que você imaginar, MaxCAD. Falou de espaço confinado, a gente tem. A gente tá falando que é a única loja de Blumenau que tem esse material pronta entrega, né? Então, corre aqui na Slinsec que a gente consegue atender. Pronta entrega. E também nosso queridíssimo aí, Romeu da Maxitex, esteve aí com a gente gravando o nosso último podcast, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, ESG, tem solução. A gente consegue dar uma vida nova para o tecido, né? Não só o tecido, a gente também fala de reciclagem de materiais plásticos. Depois, quem quiser conhecer, nós temos o showroom completo da Maxi em nossas lojas, desde botina de segurança, né? Conseguimos transformar o tecido que vai para o aterro sanitário em botina de segurança, né? Já pensou, né? Uma solução assim, com o objetivo da gente trazer sustentabilidade e vida nova ao material que seria lançado no aterro sanitário. Então temos ali também a linha de materiais para limpeza, né? Então reciclagem do plástico, aquela tampinha da garrafa PET, ela vai ser transformada num cesto de lixo, num mop, balde, né? Num esfregão, num mop, num esfregão. Então a gente vai apresentar bastante solução aí para vocês também. E agora a gente vai falar sobre direito tributário, né? É isso mesmo? Muita gente tem dúvida. Previdenciário. Tributário é diferente. Só para ver se convidado. Qual que é a diferença do tributário e o previdenciário? Eu acho que os dois acabam sendo vão para o caixa do governo, né? Um recai sobre os empresários, né? E toda a carga tributária, né? Que é os impostos. E o outro é para a contribuição social do próprio trabalhador, né? Mas que também tem a parte da contribuição do empregador. Né? Então, ou seja, é só pagar e pagar. Pagar e pagar, né? Só coloca um nomezinho bonitinho, diferenciado ali, porque é para gerar mais uma coisa para pagar, isso né? Mesmo. É pagar a conta, né? E essa conta, ela tem que ser revertida um dia para nós, né? Como é que funciona isso? Isso a gente vai descobrir hoje. Essa é a ideia, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de participar aqui do podcast junto com o Bruno e junto com o Samuel, depois do tour que eu tive aí pela empresa de vocês, né, pela loja de vocês, com uma variedade infinita aí de equipamentos de proteção individual, coletiva, né, e com marcas bem renomadas, com conceitos de sustentabilidade, muita coisa, né, fiquei bem impressionado. Então, agradecer pela essa oportunidade. Bacana. Né, e a gente trocar o nosso conhecimento sempre é importante, né? Porque
porque trabalha a engenharia, a segurança do trabalho hoje, a previdência social, elas estão muito muito unidas, linkado, né? né? Então são várias coisas hoje que o trabalhador tem que se preocupar, tanto com a segurança quanto com o futuro dele, né? Então eu acho isso muito importante. Agradeço Legal, mesmo. legal. Bacana. Então, André, eu acho que se apresenta pra gente aí, de onde é que veio o André, quem que é o André, fala um pouco da tua empresa. O André é uma pessoa que sempre quis advogar, ser vendedor, e hoje eu vendo serviço, né? Eu tenho uma experiência aí hoje de 20 anos já no mercado, trabalhando com direito previdenciário. Com direito previdenciário eu trabalho há 15 anos, né? Eu tenho 4 pós nessa área. Olha aí, cara. Entre direito previdenciário, direito trabalhista e previdenciário, processo previdenciário, gestão previdenciária. Fui também advogado de uma associação nacional de aposentados aí, que cuidava de 150 escritórios, por isso que eu perdi meus cabelos aí, né? Então, Mas de aposentadoria ele conhece, Ele né? sabe. e 4 hoje pós. eu fui professor de pós-graduação do IFOC do INESP em São Paulo. Viajei o Brasil todo aí, vi os diferenciais de todas as regiões do Brasil, que são coisas bem diferentes do que se atua e como se atua no direito previdenciário e tanto na segurança do trabalho, né? E hoje eu sou conselheiro, consultor da OAB daqui de Santa Catarina, Olha aí, da que Comissão de legal. Direito Previdenciário do Regime Geral da Previdência Social. Pô, vai. Mas, independente de tudo isso, eu acho que sempre o foco é o cliente, né? Eu acho que a proteção do cliente, tanto na parte de segurança como na parte legal, legislativa, eu acho que é o que nos dá uma satisfação profissional. Eu faço o que eu gosto, assim como eu vejo que vocês também fazem o que gostam, né? E o resultado disso é o sucesso. Eu sempre digo isso. Bacana. Que bom, né? que bom. E tem trajetória, tem base, né? Isso é legal, muito tempo de bastante, experiência. Bastante experiência aí, né? E é um assunto muito delicado, né? Quando a gente fala de aposentadoria, é algo que a gente tem que olhar o tanto que a pessoa trabalhou, o tanto que a pessoa se esforçou, né? E trazendo um pouquinho da tua última palavra ali, sucesso, né? Acho que faz parte da vida de um profissional ali. É gratificante ele se sentir aposentado, né? Significa que ele cumpriu o papel dele e agora ele está tendo esse reconhecimento também, né? Não sei como é que é com teus clientes ali, né? A satisfação de estou aposentado. Olha, hoje, o que eu vou te dizer, Samuel, nós estamos vivendo um momento uma insegurança jurídica muito grande, em termos de previdência social, em termos de legislação, né, as reformas da Previdência, as mudanças legislativas constantes, né? A lei às vezes fala uma coisa, mas na prática se faz outra, né? Então hoje o trabalhador, quando ele fala em aposentadoria, aposentar-se, né, é se colocar numa situação de descanso, né? E hoje a gente não consegue dizer que uma aposentadoria seria um afastamento do mercado de trabalho, mesmo porque cada vez mais a expectativa de uma aposentadoria, uma promessa do que houve no início da história do direito previdenciário, ela não vem se concretizando e vem com reformas que já vieram, vem de longa data, vamos botar da parte mais recente, desde a Constituição Federal de 1988, quando foi criado ali um capítulo especial sobre aposentadoria, e daí veio a surgir a lei especial, né, a 8.203 só em 91, e depois tiveram várias mudanças de cálculo, de reconhecimento de aposentadoria. Antes tinha aposentadoria especial, tinha proporcional, tinha por idade, tinha um tal de pé na cova. Quando o cara estava prestes a se aposentar, poderia se aposentar, mas ele tinha a opção de ir lá no INSS na época, pedir a aposentadoria, ia ser constatado que ele tinha o direito de aposentadoria, mas ele optava por ficar trabalhando. E daí, nesse pé na cova, ele ficava trabalhando e ganhava 20% da aposentadoria. Quando ele cansasse, realmente, ele dizia, não, agora eu vou ficar aposentado. Olha aí. E hoje tem ainda esse? Não, hoje não tem mais. Se tentou voltar com esse pé na cova, através de uma desaposentação que foi julgada pelo STF em 2013, mas era uma maneira um pouco diferente,
de a pessoa estar aposentada, continuar trabalhando e depois pedir anulação dessa aposentadoria primeira e voltar a se aposentar novamente, incluindo o período pós-aposentadoria para um novo cálculo. Mas isso aí o STF já disse que não pode. Em tese, nós como advogados, eu vou continuar defendendo que pode, né? Porque se há uma contribuição tem que ter uma contrapartida. Né? E se não está previsto na lei, como a nossa Constituição mesmo fala, o que não está proibido, né? É direito de ser solicitado. Né? O que não é proibido, o que não está, pode ser feito. Então é porque não tem legislação. Mas como a gente sabe, hoje existe um certo protecionismo do STF, porque sempre se fala que o sistema está quebrado. Né? O sistema não tem dinheiro. Será que tem dinheiro lá ou não? Eu acho que a Previdência Social é uma das pastas que mais recolhe hoje em dia. Né? Exemplo disso, hoje não tem como tu trabalhar e tu optar se tu vai pagar ou não vai pagar, porque o regime previdenciário ele é obrigatório, desde que tu exerça qualquer profissão, seja como autônomo, empresário, qualquer, com exceção que a gente chama do aposentado, o segurado especial, que seria o rural puro que a gente fala, que nunca trabalhou no urbano, né? Que se confunde muitas vezes com aposentadoria especial. Não, é um segurado especial que não precisa contribuir e ele só se aposenta por idade, a mulher com 55, o homem com 60, a partir do momento que ele sempre trabalha na roça, mas ele não aposenta por tempo. E aí tem que comprovar isso, de certa forma também. Vai né? ter que comprovar. Essa é uma dificuldade. Como que comprova que o cara, desde quando nasceu, sempre trabalhou na roça? Acho que não tem evidência, de certa forma. E geralmente o pessoal que trabalha na roça é uma opção ou vem de família também, né? E aí tem essa questão de, será que ele vai se preocupar com isso de vou aposentar? Ele está preocupado no dia a dia ali, né? Então, é uma classe, eu vou dizer bem assim, bem sofrida. Né? Eu acho que chegar e se aposentar com 60 anos... Já está bem passado o tempo. Que o pessoal do rural começa a trabalhar bem mais cedo, né? Que lá a legislação parece que é um pouco diferente, né? É mais costume mesmo. Começa a trabalhar com 12, 13, 14 anos, né? E ter uma vida laboral de 48 anos, sol, chuva, produto químico, né? Principalmente essa parte dos plantadores de fumo, né? Que sem uma proteção respiratória, sem uma proteção adequada de EPI, porque as próprias empresas elas não incentivam esse tipo de coisa, né? As grandes empresas, as fumageiras aí, não incentivam, porque eu acho que isso vai dar um certo direito. Eles têm medo disso, né? ao agricultor. Né? Então eles vão ter que ter uma maneira, mas eu acho que é uma das classes mais penalizadas aí pelo direito previdenciário, apesar de não trabalharem. Não contribuírem, mas eles trabalham muito mais horas do que o normal. E pesado, o trabalho é pesado. Sol, é chuva, sem preparação, é muito esforço físico. Todos eles, a maioria tem problemas, né, ortopédicos, né, e aí fica complicado. Né? Mas, em si, a Previdência Social hoje, voltando à nossa conversa aqui sobre aposentadoria, né, que é se colocar na ordem de descanso ali, assim, hoje os próprios trabalhadores, eles não confiam mais que eles vão se aposentar. O que acontece no nosso regime geral hoje? As pessoas que estão contribuindo hoje, elas não estão contribuindo para si. Primeiramente que isso é uma ilusão. As pessoas que estão contribuindo hoje, apesar da nossa última reforma ter aumentado até 14% a nossa contribuição, que era do máximo de 11%, né, para fazer caixa, para a Previdência Social, elas não têm uma garantia de que elas vão se aposentar. A própria legislação vem mostrando isso. Né? Então, nós contribuímos hoje para sustentar aqueles que contribuíram no passado para aqueles que estavam aposentados. Então a contribuição de hoje... A gente está mantendo quem já está. A gente está mantendo quem está aposentado. Né? Agora, se alguém vai manter... Quem vai manter o Samuel, a gente? vai manter o Bruno, vai me manter aposentado, se vai estar contribuindo, eu não sei, porque essa nova geração aí, ela não tem mais essa ânsia de se aposentar, essa ânsia de estar ligada ao INSS. Por quê? Porque os pais deles, eles veem a dificuldade que
As pessoas pagam há anos, aí 40 anos às vezes, por muitas vezes, para receber um salário mínimo. Então, até que ponto isso hoje é um retorno para eles? Daí isso coloca em xeque a Previdência Social, entendeu? E a gente também tem uma mudança significativa aí na formalização do trabalho, né? Que hoje a pejotização, né? Ela está muito forte, né? Então, o trabalhador ali, ele escolhe ser um PJ, né? Justamente até para ganhar mais, né? Então, tem algum impacto nessa questão previdenciária também? Eu vejo assim, ó, hoje isso aí é tema, inclusive, do STF, né? Tá para ser julgado lá com o ministro Gilmar Mendes, né? Ele é o relator desse tema aí lá no STF. Eu, particularmente, vejo que não vai deixar de haver a pejotização. Talvez vão criar algumas regras para que a Previdência Social se beneficie um pouco disso, porque o que aconteceu com a pejotização? Principalmente os aposentados, eu sou um dos que indico, né, ao invés de tu continuar trabalhando depois de aposentado como empregado normal, ou como eu faria uma terceirização. Por quê? Porque diminui a carga tributária tanto para o empregado como para o empregador, né? E é onde que tu falas que daí a pessoa teria um rendimento um pouco maior. Por quê? Porque a empresa tende a reconhecer o trabalho dele, ele é um profissional habilitado, não quer perder ele, mas ao mesmo tempo não quer onerar a folha de pagamento, né? Então ali, daí o que tu exclui dali? Tu exclui o 13º, tu exclui as férias, tu exclui uma série de coisas que o PJ não teria direito. Em contrapartida, né? O PJ acaba recebendo o valor a mais. Acaba recebendo o valor a mais. E hoje, se o PJ souber, vamos dizer, o que não está aposentado, eu vou trabalhar como um PJ, né? Mas eu quero me aposentar. Se ele fizer um bom planejamento previdenciário, ele vai ganhar mais do que se ele tivesse como empregado, entendeu? Ele tem a opção de escolha, né? Ele tem a opção ele tem que aprender como contribuir, contratando um profissional da área, né? Que saiba fazer os cálculos e tudo, e fazer uma perspectiva de planejamento da aposentadoria dele, e vai dizer assim, ó, Bruno, você vai se aposentar ali só com 58 anos, tá? Só que não adianta tu ficar contribuindo aí como empregado aí 14% pelo teu patamar de salário, então tu trabalha como PJ aí e contribui aí determinados períodos do ano, né? Dentro do que está especificado na lei da própria Previdência Social, não vai perder a qualidade de segurado, não vai perder a cobertura do INSS e vai contribuir, vamos dizer assim, 2 vezes por ano com R$ 1.600 sobre o teto, que é R$ 8.157,41 hoje, 20%. Contribui como autônomo. Só que daí o que acontece? Na média dele, ele contribuiu R$16 mil no ano. Esses R$16 mil vão ser divididos por 2. A média vai continuar 8 mil e pouco. Muito diferente do empregado, vamos dizer que ganhe R$2 mil. Ele vai pagar 14% se ele for empregado, né? Vai pagar em torno de 11% se for empregado, por causa desse limite dele aí. Vai pagar em torno aí de R$220. Só que tu calcular 12 meses de R$220 dá R$2.400. Só que ele vai pegar os 2.200, vai multiplicar por 12, dividir por 12, vai continuar com a média de 2.200. Então ele gastou, mesmo. gastou praticamente o mesmo tanto nesse caso, né? E vai ganhar menos do que o cara que gastou os 3 mil e pouco. Ou ao contrário, o cara que vai trabalhar como autônomo e pagar todo mês sobre o salário mínimo, vai pagar R$306 por mês. Vai gastar em torno de R$3.700 por ano. Mas a média dele vai continuar do salário mínimo. E o que contribuiu no teto, a média dele fica nos 8 mil e gastou menos. Gastou menos. Então isso é o planejamento previdenciário. Então aí é que estão as lacunas da lei, vamos dizer assim. André, vamos voltar lá, não sei quantos aí, tenho certeza que você vai saber, né? Da onde veio essa ideia de INSS, né? Por que criou isso? Quando criou? Aliás, o que significa a sigla INSS? Que tem muita gente que não sabe. O pessoal que recebe o olerite lá, a folha de pagamento, né? A INSS, ela nem sabe o que tem gente que é. olha pro INSS, vamos encostar lá no INSS lá, né? Não é assim? Mais ou menos assim mesmo. Aproveitar que eu tô pagando aqui, deixa eu usufruir também, né?
Vamos ver aqui. Aqui no Brasil, as primeiras, vamos dizer assim, que se sabe historicamente, né? Em 1821 começou a se criar algo em torno da Previdência, onde se criou algumas benesses, né? Ainda não em termos de regime geral, mas para algumas profissões, para os militares, para os professores, para os ferroviários. A primeira lei que surgiu mesmo, ela surgiu em 1923, tá? Deixa eu só ver aqui, quem editou essa lei foi o presidente Arthur Bernardes, e essa lei se chamava Eloy Chaves. Ali é que começou a se especificar um pouco mais sobre previdência social. O que aconteceu? Daí, além disso, dos segurados, se criou algumas categorias, né? Uma categoria daí era para os professores, a outra categoria protegia os militares. Se especificou bastante nessa lei aqui sobre os ferroviários, que daí dava direito a eles se aposentarem com a velhice, né? Não falava-se em tempo de serviço. E aqui no Brasil, a primeira aposentadoria que se tem notícia foi em 1888, inclusive antes dessa lei, para um funcionário do Correio, né? Olha, pioneiro foi o Correio. Então. Então assim, mas em 1960, daí é que se criou a Lei Orgânica da Previdência Social, né? Ali daí já se especificou quanto deveria pagar, qual era a idade mínima para se aposentar por idade, as categorias, regras, né? Começou a botar as regras e especificar, diversificar para cada tipo de profissão, né? E aí se seguiu até 1988, quando veio a Constituição Federal, 5 de outubro daí veio a Constituição Federal, que determinou que fosse criada uma lei especial, que foi criada somente ali em 1991, abril de 91. Caramba, é recente, 1991, caramba, faz agora? Menos de 40 anos. Vai fazer 34 anos, né? Fez 34 anos. Que entrou em vigor a partir do dia 1º de novembro, vai fazer agora, 34 anos, 1º de novembro de 91. E aí se criou uma série de coisas aí, né, nesse meio tempo, né, até pelas aposentadorias. Algo muito complexo, né? Meu Deus. Falando de quantas pessoas aí envolvidas, né? Muita gente. E os outros países, eles têm esse formato também? Olha, cada país tem um formato diferente. Tem países que só se aposenta por idade, tem países que só se aposenta também por tempo de contribuição. Apesar de nós reclamarmos tanto, mas o Brasil ainda ele tem um limite etário, vamos dizer, estabelecido para poder se aposentar ainda mais baixo da média geral de outros países. O pessoal que reclama. Então, mas em contrapartida, os outros países eles têm um assistencialismo nas doenças trabalhistas, na própria tratamento de saúde, muito maior do que o país. Então, o que acontece? Hoje nós temos uma carga muito grande sobre a Previdência Social, mas nós não temos um retorno efetivo, né? O INSS, a ideia dele e os princípios dele são muito bons aqui no Brasil. Eu não posso discordar disso, né? Se tudo funcionasse como está na lei, nós íamos ter uma Previdência Social enxuta, né? Então, o que acontece? Nós temos estabelecido dentro da lei que as pessoas que, vamos dizer, sofrem um acidente do trabalho, que é da área de vocês, vai ficar com uma sequela. Mas nós temos um programa estabelecido dentro da lei previdenciária hoje de reabilitação profissional. Só que não funciona. Não tem o programa. Então, o que acontece? A Previdência Social tenta jogar para uma empresa. Vai lá para uma empresa aqui da nossa região, maior, que tem vários setores, né? E diz o seguinte: esse funcionário aqui, ele caiu lá e quebrou a perna, né? Foi um acidente do trabalho, um acidente de qualquer natureza, pode ter sido fora da empresa também, e ele não vai mais ter condição de voltar a trabalhar na função que ele exercia quando ele sofreu o acidente. Vocês têm a obrigação de reabilitar ele dentro da empresa, mas não é a obrigação do empregador, essa obrigação é da Previdência Social. Entendeu? Se isso funcionasse, se tivesse um planejamento
com talvez uma parceria com uma faculdade, com empresas de curso profissionalizante, né? Esse empregado, ele não oneraria tanto a Previdência Social, porque ele não iria ficar lá, como tu falou, encostado. O que é o encosto pro segurado da Previdência Social? O encosto, literalmente, ele vai lá e vai se encostar. Né? Eu sempre Ele fala encostado, eu imagino uma pessoa encostada num pilar. Eu digo, doutor, eu queria me encostar na Previdência Social porque eu não tenho condição de trabalhar. Então, ainda quando era o antigo INSS aqui em Blumenau, né, que o prédio é bem conhecido ali, né, agora foi lá para Floriano Peixoto, eu dizia, então tu vai lá, te encosta lá e fica, meu amigo, né? E espera cair do céu as coisas, porque né, o encosto nada mais é do que um auxílio doença, um auxílio acidente do trabalho, né, ou de qualquer natureza, né, onde o que acontece? O cara vai ficar em casa, sem tratamento, sem nenhum tipo de curso para recolocar ele no mercado de trabalho. Só que o que acontece? Esse cliente ali do meu escritório, ele não pode retornar. Já foi constatado que ele não pode mais exercer. Vamos dizer assim, vou citar um caso. Eu tenho um motorista de caminhão que sofreu um acidente e teve uma perna amputada, né? Então, ele foi para o encosto. Está lá encostado no INSS há 10 anos. Será que em 10 anos ele não poderia ter sido reabilitado para outra coisa? E quem é que está pagando? Ele poderia estar produzindo, ele poderia estar contribuindo para o INSS, né, para o sistema e sendo produtivo. Em vez de estar... e ele está lá já com 34 anos, agora ele está com uns 45 anos. Claro, e o INSS não aposenta por invalidez, ele não retorna ao mercado de trabalho, né, porque ele não está habilitado por outra profissão e fica nessa. Sabe? É como se fosse um limbo previdenciário. O limbo previdenciário. Né? O limbo previdenciário, principalmente, quando eles falam muito do limbo previdenciário, é o seguinte. Aí nesse meio tempo, ele tem que ficar lá fazendo perícia. Daí aqui, daqui a pouco, corta o benefício dele, corta o encosto dele lá. Né? Aí ele fica sem receber. Aí ele vai lá e me contrata. Aí eu entro na justiça. A junta do INSS. Aí eu, como diz o próprio segurado, doutor, vamos meter no pau. Né? E daí lá vai eu, entro lá na justiça e começo a ação judicial. Aí vou lá, tal, um processo desse, no mínimo 10 a 12 meses. O cara fica sem receber. Né? E eu imagino como é que faz. Aí o cara não recebe do INSS, não pode trabalhar, não pode... Aí a empresa começa a pressionar ele. Vai pro informal. A empresa começa a pressionar ele. Tá, aí meu amigo, tu não tá no INSS, tá com uma ação na justiça, não volta a trabalhar. Aí ele vai... O que a empresa faz? Não, tu tens que passar por uma perícia médica, retorno ao trabalho. O que acontece? Algumas empresas, quando não é tão grave como uma amputação, né, vamos dizer que se fosse, só botou pino, não chegou a amputar, tá apto para o trabalho. Tá? O cara volta, né? 30 dias depois, o que acontece? INSS Rua. Porque daí ele voltou, não tem seguro, não tem nada que segure ele. Tirou o vínculo, né? Tirou o vínculo e se eximiu da culpa. Né? Aí o que acontece? O cara ficou sem receber do INSS, a empresa botou ele para fora, ele só sabe trabalhar como caminhoneiro. Né? Aí ele fica lá, vai procurar emprego, ele já chega mancando. Né, com dor. A recolocação é muito pior depois. Aí vai entrar numa empresa, ele vai pegar um caminhão zero automático, que seria o ideal para ele? Não vai, porque tem funcionário mais antigo. Né? E isso é o limbo. Né? Desculpa. Aí temos hoje a opção ali do PCD, né? Então, que acaba gerando emprego para esse público, né? Hoje tem as cotas, né, do PCD, tem tudo. E eu vou te dizer hoje, é a classe mais favorecida que tem dentro do INSS, principalmente depois da reforma da Previdência agora de 2019. Por quê? Porque uma pessoa que nem essa, vamos dizer que ele tenha tido esse acidente há 10 anos atrás, como eu falei, que ele estava ali no auxílio-doença, não foi aposentado nesse período, né? Então ele considera esse período para ele, vamos dizer, se tivesse amputado, ia ser enquadrado como uma deficiência moderada ou até mesmo grave, né? Se botou pino, talvez seria leve,
O que existe nisso? Existe uma redução da capacidade, né? Onde, na mesma forma como reduz a capacidade dele, ele vai reduzir o tempo necessário para a aposentadoria dele. No caso, ele vai... Uma aposentadoria leve para o homem, ele vai precisar de 33 anos, a moderada 29 e a grave 25 anos de tempo de contribuição, podendo ainda utilizar atividade especial que vai jogar um coeficiente acima de 1,40 e depois divide pelo coeficiente de coisa. Então, assim, se ele tiver 10 anos de deficiência, com mais uns 10 anos, 12 anos de Atividade especial, ele está aposentado. E a atividade especial, quando tu diz, André, é atividade com risco, insalubre, com produto químico, essas coisas, ou outro tipo de atividade? No caso do caminhoneiro ali, hoje tem um projeto de lei, até na Câmara dos Deputados, que fala, inclusive, que é implementar a penosidade, né? Então, ele pode ser considerado um trabalho penoso, por conta da carga horária, do estresse, que todo mundo sabe que o trânsito do caminhoneiro é muito perigoso, né? Tu andar numa 101 hoje... Tempo de espera. Dá um desgaste, né? E pode ser também periculosidade, dependendo do que ele transporta. Vamos dizer que seja um caminhão-tanque, né? Ele está em contato, ele está em perigo iminente. Inflamável. Né? Inflamável. Né? Ou se não, um caminhão desses, né, que eles falam aí, os maçarico, né? Esses aí que fazem uma barulheira desgraçada por conta do ruído, né? Essas coisas todas. Então, assim, só que lembrando que hoje, sempre para atividade especial, precisa ter o que vocês conhecem melhor do que ninguém, aí um laudo ambiental. Isso tem que estar comprovado que ele teve contato habitual e permanente, de preferência. Existem exceções que pode ser eventual e intermitente, né, que são para produtos químicos, micro-organismos, são para alguns pontos específicos, mas o ruído em si, ele tem que ter o LTCAT. E aí, quando a gente fala de laudo, né, quais informações são primordiais para constarem no laudo? Porque a gente, falando de laudo, tem laudos e laudos, né? Tem. O que é um laudo? Assim, no mínimo tem que ter isso, né? Olha, hoje a gente busca muito laudo para cliente, né, nas empresas. Então, eu sempre falo para o cliente, eu cobro um valor para ir lá pegar e fazer o requerimento e buscar o laudo. Por que eu faço isso? Não é nem por questão de ganho financeiro. É porque o cliente, ele é leigo. Ele vai pegar o papel, ele vai assinar e ele não sabe nem o que está escrito lá. Ele não sabe nem o que é o PPP, né? Quando tu fala em PPP para ele, ele pensa que, meu Deus, eu vou lá pedir esse quantos documento P tem também, né? Né? Então, ele necessariamente, eu peço para ele, deixa eu ir lá pegar, porque se tiver errado, eu já nem pego. Eu já vou contestar ali, vou tentar impugnar. Porque é uma dificuldade. Depois que pega, aí a empresa não quer mais retificar, o engenheiro responsável diz, não, é assim que a gente faz. Aí tu vai entrar em termos de legislação, em termos de reconhecimento técnico, reconhecimento legal, judicial, né? Períodos em que a pessoa fez o laudo, se era necessário o laudo, se não era necessário o laudo. Quantos PPP a gente já corrigiu, né? Cara. Então, assim, hoje dificilmente tu vai pegar um PPP 100% completo. E outra, ele vai lá e ele pede o PPP. O PPP bota lá que não tem observação de nenhum contato com nenhum agente de risco. Ele bota lá, tá, mas e cadê o laudo? Como é que eu vou conferir? Então, pode deixar zerado, mas eu preciso de um laudo que prove que é zerado. Eu entregue o laudo porque eu preciso ver quem é que aferiu isso aí. Quem é que é o responsável? Não basta eu trazer o PPP, porque hoje, vamos dizer, judicialmente falando, eu consigo discutir, mas eu preciso ter a origem da informação, né? É onde é o laudo, né? E aí sabe-se que tem algumas empresas que agem de má fé, né? Por quê? Porque quanto menos incidência de risco tem dentro da empresa, menos ela paga, porque tem o SAT, FAP, que paga os 3, 6, 9% sobre a folha, né, que onera a empresa. Justamente por quê? Porque uma parte o empregado paga e uma parte a empresa paga, né? Mas se a empresa tem um alto índice de incidência de acidente,
dentro da empresa, alto índice de risco, né? Uma grande quantidade de empregado que vai se aposentar antecipadamente ou que pode vir a ter uma sequela que seja considerada deficiência. Gerando CAT, né? Uma CAT em cima da outra. Essas coisas todas. Então, a empresa ela vai chegar, às vezes, numa empresa que não é idônea, né? E vai chegar e dizer assim, ó, meu amigo, eu te pago tanto para tu fazer um laudo, mas com o mínimo possível das coisas. Então, pô, isso aí prejudica muito e é um risco para a empresa. A empresa não, ela acha que está fazendo uma coisa que necessariamente vai reduzir a carga dela, mas o risco pode ser muito maior, porque uma indenização por um problema dentro da empresa, por uma omissão, ela é muito maior do que ele pagar certinho lá para a E a gente está falando que assim, uma indenização de um colaborador que entrou na justiça, só que a gente tem que pensar que são 30, 40, 60 colaboradores expostos na mesma situação. E um entrando, isso gera um efeito cascata. E nós que estamos do outro lado, né? Quando a gente vai elaborar um PPP, eu sempre me coloco assim, tem alguém querendo aposentar ali do outro lado, né? Então, claro, de forma justa do que realmente teve de risco, se a empresa deixou a desejar em algum momento, né? Algo que já aconteceu, né? Então, assim, tem que sempre olhar os dois lados. Sim. Pessoa que já trabalhou, dedicou anos da vida trabalhando na empresa e agora que está no momento de recorrendo a algo que é um benefício, né? Então, tem que ajudar. Por que não ajudar, não apoiar? E a gente sempre se colocar no lugar de que a gente vai querer isso um dia, né? Então... Eu acho que isso é tudo, vamos dizer assim, a gente está aqui, isso é uma parceria, né? As empresas hoje, claro, elas têm uma carga tributária alta, elas têm gastos com várias coisas que elas têm que cumprir, mas eu penso assim, sempre um profissional que vá fazer e desenvolver um trabalho preventivo, como é o de vocês, porque eu vejo assim, eu vejo a segurança do trabalho, né, avaliação ambiental, como alguma coisa antecipando alguma situação, onde tu podes visualizar uma situação grave e chegar para o dono da empresa e dizer, meu amigo, tu tem esse EPI que tu usa aqui, ele não é adequado para ti, né? E hoje o STF está batendo muito nisso. Por quê? Porque muitas empresas usam EPI aí que nem mais é adequado, nem mais tem autorização, nem mais tem certificação. E ele continua botando lá o mesmo PPP. Diferente de vocês que estão atualizados aí, com um equipamento de ponta, que nem me mostraram lá embaixo, essas coisas todas. Então tudo isso aí já desqualifica a empresa. E aí fica fácil para mim, como advogado, chegar e dizer, meu amigo, tu nem sabe o que tu está fazendo na tua empresa. Tu nem sabe o risco que tu está correndo. E da mesma forma, eu como advogado, chegar para as empresas que eu presto consultoria ou assessoria jurídica e dizer, custa muito mais barato para tu regularizar isso aqui e tu contratar uma empresa de segurança para vir dar curso de uso de EPI, porque as empresas só colocam lá. Agora eu comecei a pedir, então tu me prova que tu entregasse o EPI para ele. Quantas aí, empresas assinam que entregaram? É só entregar? Não, tu tens que dar um curso para ele. Não adianta tu entregar o óculos para ele se ele não sabe se o óculos tem que usar de manhã, de tarde, de noite, ou se é para tomar banho, ou que tipo de serviço que ele vai desenvolver, entendeu? Ou se é para ele deixar o óculos no bolso, né? Porque tem disso. Se tu bater hoje em várias empresas aí, onde tem os armários dos funcionários, tu vais encontrar EPI lá fechado, lacrado. Nem usa, né? Nem usou. Que a empresa faz o quê? Ela faz o papel de entregar, porque está no vencimento, está na hora de trocar. O colaborador nem precisa, ou seja, economia burra, está gastando dinheiro, o colaborador não vai usar e a empresa está em risco porque o colaborador não está usando. A empresa acha que está usando e chega no fim ela é surpreendida no final. Então, né? Eu acho assim, existe uma forma de amenizar isso para os dois lados. Eu tenho que ter um ponto de equilíbrio, né? Nem tanto para o empregado, né? Porque tem muito empregado também faz de birra. Eu já digo, mas tu usava ou não usava? Não usava, mas tu ganhava? Ganhava. Mas o que tu tá reclamando? Né? No direito tem uma coisa chamada assim, que eles usam muito no direito criminal, né? Dolo eventual. Tu assumisse o teu risco. Não usasse, ficasse cego. Por quê? Se tu tivesse usando óculos adequado, né? Se tu não tivesse lá metendo a mão sem luva lá, tu não tinha cortado os dedos, né?
Entendeu? Tem Aí é um dólar responsabilidade, eventual, né? Aí tu consegue também defender a empresa. Não, ele tem o curso aqui, ó, foi entregue para ele, mas ele deixou lá e nunca usou. Ele assumiu o risco. E as empresas, elas... quando ela fornece um PPP, né? Tem muita dúvida em relação a isso. Ela está entregando uma possibilidade de passivo ou essa pessoa está 100% focada em aposentar hoje? Não, a empresa em si, hoje o que acontece? As empresas, elas têm a obrigatoriedade de depositar os laudos ambientais, elas deveriam de depositar, que muitas vezes não acontece, mas daí não é culpa da empresa, é culpa do próprio INSS, que cabe a ele fazer essa fiscalização, né? Com o novo sistema aí do meu INSS, hoje muitas das empresas maiores e mais organizadas, elas já têm disponibilizado o PPP dentro do próprio eletrônico, meu INSS, desde 2023, né? Então tu não tem necessidade de tu ir lá e pedir um PPP para a empresa, né? A única coisa que tu vai pegar lá vai pegar o PPP, imprimir ele, né? E aí tu vais pegar e olhar lá se tem todas as informações e tu vais entrar em contato com a empresa. Eu só preciso da cópia desse laudo aqui porque isso aqui já me serve. Uhum. Ah, mas por que isso, aquilo, aquele outro? O empregado, ele tem direito de impugnar, mas daí é na Justiça do Trabalho, né? Então o que acontece? Muitas vezes eles, em pequenas e médias empresas, não querem fornecer o PPP porque eles acham que, exemplo, PPP, obrigatoriedade do PPP, 1º de janeiro de 2004. Às vezes nós estamos falando de um período lá de 1990. Aí tu vai lá e faz o pedido, eu preciso do laudo ambiental, ele trabalhou aqui como soldador. Uhum. E aí não tinha o laudo de 1900. Não tinha LTCAT, por quê? Porque a legislação não exigia, né? Até 1995, 28 de abril de 1995, quando foi editada a Lei 9.032/95, como é que era o reconhecimento da atividade especial? Era por enquadramento profissional, né? Baseado nos anexos que tinham na lei lá, motorista de caminhão, motorista de ônibus, mas ele não tinha ruído, não interessa, aquela profissão era considerada como insalubre. O soldador era considerado como insalubre. O tratorista era considerado como insalubre. O estampador era considerado como insalubre. E aqui da nossa região, tecelão, urdidor, né, uma série de outras profissões aqui, todas enquadradas como insalubre, né? Só que daí ele diz, mas eu não tenho laudo, como é que eu vou preencher o PPP? Aí o que ele quer fazer? Ele tem a informação de uma outra forma, mas ele quer usar o PPP de 2020. Sim, mas a profissão lá que tu exercia em 1990 não é a mesma que tu exerce hoje em 2020, porque o equipamento que ele opera é outro. Tava na carroça, né? Ainda. Aí não aí o pulo do gato, ele coloca lá embaixo. Função feita por assimilaridade. Daí aí onde entra o papel da advocacia? Eu vou explicar para ele, querido. Assim, eu não estou aqui para te prejudicar e te criar um problema. Mesmo porque nem na Justiça do Trabalho, nem nada, tu vai se incomodar. Aí quando tu fala isso, o cara parece que ele tira um peso das costas. Porque o medo deles é a ação trabalhista. Né? Tá prescrito, decaiu o direito, ninguém vai te incomodar, então só vamos estabelecer as regras. O que ele fazia? Não, ele era tratorista. Beleza? Ele abastecia o trator sozinho? Antigamente todo mundo abastecia. Não, pegava, ia lá, abastecia, tinha um galão de 200 litros, ele pegava, botava, abastecia. Tinha contato então com isso? Tinha. Vamos botar isso tudo aqui. Mas como é que eu vou botar isso no PPP? Não, querido, tu não vai botar no PPP. De 1979, outubro de 79, até outubro de 1996, existia um formulário chamado SB40, tá? E ali tu só precisa especificar como a empresa, qual era a profissão que ele exercia, o que ele fazia, qual era a incidência, com quais tipos de agentes químicos ele tinha contato, né? Que tipo de máquina ele usava, ou que caminhão ele dirigia, que também motorista, todo mundo pensa, não, todo mundo quer motorista, mas motorista de carro não dá. Tem que ser um motorista de caminhão acima de 7.500 quilos de tara, né? Então aí ele colocava lá, não, dirigia um Ford Cargo, por exemplo, né? Modelo Ford Cargo, não, esse tem tal, esse reconhece, né? Até
1996 podia usar o SB40 e até 28 de abril de 95 só colocar a profissão. Beleza. A partir dali, então, começou a se usar outro formulário, o DSS 8030, né? Que daí esse poderia ser utilizado até dia 24 de outubro de 2000, tá? Que depois virou o DIRBEM 8030, que seria quase o mesmo formulário e foi mudou até bastante, né? foi até o final de 2003. Só que é o seguinte, né? Tu não vais lá emitir um SB40, um DSS 8030 com data de hoje, porque não é o formulário ideal. Então tu vais lá e vais pedir para a empresa emitir ele com a data seguinte à data da demissão dele, porque era onde ele efetivamente tinha o direito daquele formulário. Se foi dado, não foi dado. Antigamente não era obrigado a entregar o formulário na rescisão. Hoje é obrigado, coisa que as empresas também relutam. Isso não faz, né? Eles omitem. Daí eu digo, não, tu tens que entregar porque está estabelecido na lei sob pena de tu levar uma multa. Né? Então, aí eu notifico e vai lá. E o que é esse negócio de piso, teto? Como é que funciona isso? Não tem nada a ver com construção, né? Mas é que assim, o INSS, né, o Instituto Nacional da Seguridade Social, né, ele tem estabelecido algumas coisas que seriam o teto. O que é o teto? O teto é o limite máximo sobre a qual o INSS pode te cobrar e sobre o qual ele também vai te pagar. Né? Hoje o teto do INSS para o ano 2025 ele está estabelecido em R$ 8.157,41. Isso é que pode pagar numa aposentadoria, por exemplo. Ou não? Isso é o máximo. Não paga. Não paga. Não paga isso. Porra, eu tava na esperança já, né? Por que não paga? Aí isso é matemática. O que acontece? O teto ele é aumentado por um índice, que é o índice da inflação, o INPC, mais algumas coisas que são acrescidas. O teto sempre aumenta mais do que aumenta o reajuste dos benefícios. Por quê? É uma forma de arrecadar mais para a Previdência Social. Só que daí o que acontece? Como é que é calculada uma aposentadoria nos dias de hoje, depois da reforma? Já era antes esse período, o que a gente chama de PBC, período básico de cálculo. Ele começa a pegar de julho de 94 até o mês anterior, quando tu pediu a aposentadoria. Aí ele pega todos os salários de contribuição ali e ele atualiza para a data do requerimento administrativo. Só que esse índice de atualização, ele não acompanha o aumento do teto. Então o que acontece? Se tu contribuiu todo o período no teto, tu vai chegar hoje máximo a R$ 7.200, R$ 7.300. Olha só. Entendeu? Ali tu já perde de 10% a 15%. Então, não, é por isso que eu digo, é um planejamento previdenciário. Se tu contribuir um salário mínimo, tu vai puxar para baixo a tua média, entendeu? Então, hoje ninguém se aposenta no teto. O que existe hoje? Existem benefícios hoje que são autorizados legalmente de ganhar mais que o teto. No caso de uma aposentadoria por invalidez de uma pessoa que depende de terceiro, ela tem um direito de um acréscimo de 25%, porque essa pessoa terceira, subentende-se que ela deixa de trabalhar para cuidar. Uma mãe que cuida de um filho, né? Um pai que vai cuidar do filho, né? Que sofreu um acidente ou é deficiente, alguma coisa assim. Então existe uma compensação. Se ele ganhar R$5.000, ele vai ganhar mais 1.250 acima do que ele ganha efetivamente como se aposentado estivesse, né? Se bem que hoje a aposentadoria por invalidez é uma das piores que tem. Hoje ela é pior do que um auxílio-doença, do que um encosto, porque a sistemática de cálculo, né, foi modificada, né, e ficou muito ruim. Então é melhor tu ficar no encosto, no auxílio-doença, do que tu te aposentar por invalidez. A gente da advocacia, da OAB, tanto estadual como nacional, a gente defende, e existe já um pedido de uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que esse cálculo ele é inconstitucional. Por quê? Enquanto que tu estás no auxílio doença, considera-se que tu possa te recuperar.
tu estás afastado temporariamente para tratamento. Então, nesse período de tratamento, tu pode ter uma recuperação. Então, tu ganhas um índice de uma média de 100% dos teus últimos 12 meses, ou desde 94, o que for menor, o INSS te paga. Já começa por aí, ali ele também já te reduz. O cara sempre quer morder um pedacinho, né, bicho? E aí, ele ganha 91% desse valor. Esse período que ele ficar em auxílio-doença, desde que ele esteja com um pagamento antes dele entrar no auxílio, e quando ele sair tiver um pagamento posterior, se ele tiver entre período de contribuição, ele vale tanto para tempo como para contribuição. Tá? Isso ele não perde. Só que o que acontece? 91%. Enquanto que a aposentadoria por invalidez, ela já começa de uma média de 60%. Aí ele ganha mais 2% a cada ano de contribuição, reduzindo do homem os 20 anos, que eles consideram que ele precisa, e mais da mulher 15 anos que ela precisaria para se aposentar. Então o que acontece? O cara que hoje sofreu um acidente, tiver uma média de 5 mil reais, né? E for aposentado por invalidez, só que se ele tiver só 20 anos, né? Ou vamos botar 25 anos, tá? Aí ele vai começar 60%, vai tirar os 20 anos, vai sobrar 5%. A cada período ele vai ganhar 2%. Então ele vai ganhar 70% da média. Mais baixo. Ou seja, mais 21% a menos do que no auxílio-doença. Então isso tem uma ação no STF para declarar a inconstitucionalidade. Que antes era o seguinte, era a média de 100%, era o mesmo cálculo da aposentadoria especial. Hoje não é mais, né? E a aposentadoria especial está no mesmo sistema. Então, por isso que ela hoje não é mais vantajosa. E hoje tu não te aposenta mais especial só tendo os 15, 20, 25 anos de atividade especial. Tu tens que ter idade mínima. A mulher, dependendo ali, quando for 15 anos, tem que ter 55, 15 anos de atividade especial, né? Atividade com 20 anos, tu tem que ter no mínimo 58, e atividade de 25 anos, tu tem que ter no mínimo 60 anos de idade. É número pra gravar, hein, bicho? É, número pra gravar, cara. Outra coisa aí. Isso porque eu já fiz direito para não ter que fazer tanto cálculo. Né? Não, chega no direito, muito, cálculo, cara. É muito. Meu. Mas eu até imagino o André, né, chegar, pegar lá, não, peraí, 5, mas peraí, não. Volta aqui, tem que botar mais 5, diminui 15 e fechou a conta. Especial 5 anos, 2 anos, né? É muita coisa hoje. E dá pra ir somando esse período pra batendo, né? Dá para ir somando, né? Legal. Hoje o que se tornou hoje, o que é vamos dizer, a menina dos olhos de ouro dos advogados aí? Tu tens que chegar com o teu cliente e primeiro, antes de tu dizer para ele se ele vai se aposentar ou não vai se aposentar, tu tens que ver o que ele tinha de direito adquirido até na mudança da lei. Ali, o que tu conseguir provar antes disso é tudo benefício para ele, né? Então, a gente bate muito forte na situação do aumento de serviço, da conversão da atividade especial para comum, para aumentar serviço, para o homem chegar ali pelo menos com 33 anos, quando precisava 35, na época da mudança da lei, 13/11/2019, né, emenda constitucional número 103, e a mulher chegar aos 28 anos. Por que isso? Porque daí os pedágios que ele vai ter que pagar são de 50%. Agora, se ele tiver abaixo disso, aí o pedágio é de 100%, começa de 100%, e dependendo do caso, daí começa a aplicar as idades mínimas. Ou seja, se ele tiver o homem 30 anos lá em 2019, se ele chegar lá com 30 anos, ele tem que chegar aos 35 e cumprir mais 5 que faltava. Então ele já vai para 40 anos, né? Só que o que acontece com 40 anos? Ele tem que começar a trabalhar com quantos anos? Né? Com 18 anos, se ele trabalhar direto, ele vai até os 58 anos. Só que é o seguinte, ninguém trabalha direto. Né? Para um pouquinho, Vai fica um tempinho, uns mesinhos direto, ali. né? E esse cara que trabalhou direto, ele vai chegar lá e já ter atingido. Então ele já está aposentado. Agora aquele que entra, sai, auxílio, aí faz acordo, né? Acordo com a empresa, vou ganhar o seguro-desemprego, daí fica 6 meses fora, volta, daí que a pouco mais 6 meses fora, volta. Esse se ferra. Porque esse vai penar, agora vai custar caro. Aí eles vão lá, doutor, pelo amor de Deus, eu vou pagar retroativo, quero pagar aqui o período que eu não paguei. Mas agora existe também outra discussão, que pagamento após a mudança da lei não vai mais contabilizar até 2019, porque o pagamento se deu depois. Não se definiu ainda isso.
mas está lá no STF para resolver. É porque ele viu que a Arrumar o galera. passado, né? O pessoal viu que tava querendo fazer isso. Tipo assim, arrumar o não. passado é Faltou fácil. 10 anos, eu pago esses 10 anos pra me aposentar. Jeitinho E a brasileiro. Jeitinho pessoa que brasileiro. está quase aposentando e infelizmente veio a falecer, né? Uhum. Como é que fica a situação dele? Ele perde toda a contribuição? Não, assim, ó, existem duas formas. Existe a pensão por morte, né? Uhum. A pensão por morte hoje ela é devida para quem? É devida aos dependentes, né? As pessoas que têm dependência financeira dele. Em tese, regra geral, os filhos até 21 anos, né? A esposa, né? Ou a companheira, os enteados, pai e mãe que estejam incapacitados. Mas é nessa ordem assim, ó, vem os filhos e a companheira, eles estão na mesma linha. Se o cara não tinha filho e não tinha companheira, se os pais tinham dependência financeira dele, aí sobe, vai para os pais. Se os pais também não estão vivos, não fica para ninguém, né? Exceções. O filho maior de 21 anos, interditado ou com problemas mentais graves, vamos dizer assim, absolutamente incapaz, que a gente diz, ou que está um cadeirante, ou uma pessoa que não tem como prover o próprio sustento. Esse ganha acima dos 21 anos, até um determinado tempo. A pensão por morte também hoje, ela já mudou, essa regra já mudou há tempo. Ela não é mais vitalícia como era antes, né? Ela depende da idade que a pessoa... Quanto tempo a pessoa estava? Tem que estar mais de 2 anos para ela ter possibilidade de ser vitalícia. Se o segurado, que a gente chama de instituidor da pensão por morte, tiver determinada idade, né, acima de 44 anos é que ela vai ser vitalícia. Porque pressupõe-se que a companheira vai necessitar mais porque ela já está numa idade mais avançada. Mas ela começa de 4 meses, vai para 2 anos só de pagamento, vai para tanto. E além disso, se ela tiver outra fonte de renda, ou se ela já estiver aposentada, ela não é mais de 100% do que se ele tivesse aposentado, não é mais de 100% sobre o que ele ganhava, ou não é mais de 100% da média dele. Começa em 50% e se acrescenta mais 10% para cada dependente. Então, se tiver um filho menor e a companheira, vai para 70% da média. Se tiver só a companheira, vai para 60% da média. E aí que está, daí o problema do Brasil, né? Apesar de que nós temos reconhecido a união estável como uma instituição familiar, né, prevista na Constituição, tem muita gente que não casa. E aí quando o cara morre, não tem nem documento para provar que era... Vou ter que casar, mano. Vou ter que casar. Aí o que acontece? Não tem uma conta conjunta para provar que o rendimento era composto, a renda familiar era composta, não tem comprovante de endereço no mesmo local, né? Ela não tem nenhum tipo de plano de saúde onde ela era dependente, não tem uma série de coisas. Não tem como provar. E aí assim, ó, em tese a gente diz, precisa ter 3 provas. Mas eu tenho 500 testemunhas. Esse tipo de prova, ela não se faz única e exclusivamente através de testemunha, né? A testemunha, ela pode complementar a prova, né? Ela pode esclarecer algo que ficou inclaro, né? E que não ficou claro, né? Mas antes dele, daí o que a gente começa? A gente tem que fazer uma busca de uma investigação da vida deles e tal e coisa. Fica mais difícil. Mas e antes dele morrer? O que é que vocês faziam? Eu morava lá no fundo da casa da minha mãe. E tem comprovante? Não, tava tudo na casa da minha mãe. Tudo no nome da minha mãe. Mas o que deu? Ele sofreu um acidente. Sofreu um acidente? Ele foi internado? Foi. Então tu vai lá e pega o prontuário e o relatório das pessoas que visitaram ele. Lá vai estar o teu nome. Se tu é companheira dele, tu foi visitar ele, não foi? Não, é verdade. Aí vai lá e pega, né? No dia do acidente, tu estava junto com ele? Sim, estava. O bombeiro veio lá e tu assinou alguma coisa pro bombeiro? Vai lá e pega o boletim de ocorrência do bombeiro, da ocorrência do bombeiro. E daí tu vai criando essas situações e vai investigando e vai orientando. Mas não é um trabalho investigativo. Exato. Não é oficial, né, bicho? Investigador aí, né? Bacana. Tem alguma uma história assim engraçada para engraçada, né? Todo dia a gente implantou o WhatsApp lá, né, no escritório, né? Uhum. Então, assim, eu relutei muito para implantar o WhatsApp, porque o cliente, ele
Tem que ter um contato. Ele né? é simples, né? Então ele acha sempre que ele está falando comigo, né? Então, ô, doutor André é isso, doutor André é aquilo. Meu, mas tu aparece cada problema, meu amigo. Mas eu tive um caso inusitado. Foi até desse mesmo aí que ele acabou falecendo, que teve a perna amputada, né? E a mulher dele, eles tinham separado, ele era caminhoneiro, tu sabe como é caminhoneiro, né? Uhum. Cada lugar que ele vai, ele apronta uma, né? E aí... Salva alguns casos, né? Como ele já é falecido, eu vou falar desse caso. E aí um dia fizemos toda a pensão por morte, ela recebeu tal, pegou confiança, um dia ela me trouxe um marreco lá da Vila Topava, tal, e coisa e tal. Cara, e um dia ela não me chega no meu escritório, mas do nada, o filho dela, uns 30 e poucos anos, ela queria sentar lá na minha sala e queria se confessar comigo, entendeu? Olha, virou um Meu confessionário. Eita, De advogado, padre. O rapaz, ele avermelhava e arrochava assim de um jeito. Mas 33 anos, mãe, tu não precisa fazer isso, mãe. Não, mas eu confio nele, vamos ali, vamos não sei o quê. Tem água aí? Ela de advogado ao padre. Ela chegou assim, ó, e disse: eu preciso confessar que quando o fulano viajava, ele escreveu assim atrás da badana, né, daquele negócio assim: fulana, eu viajo, mas eu nunca te esqueço. Ele botou aquela frase bonita lá, mas cada lugar que ele ia, ele me metia um par de guampa. Né? E aí um dia ele foi viajar pro norte, demorou para voltar e eu também botei nele. Mas, cara, eu fiquei assim, ó, um negócio que eu não sabia onde me enfiar, cara. Com aquele marreco na mão, o filho dela avermelhando, arrochando de um jeito assim. Eu disse: não, mas a senhora não precisa me contar nada. Mãe, eu disse: só não me entra nos detalhes, pelo amor de Deus. Pode ir, a senhora reza 2 Pai Nosso e vai embora. Entendeu? Mas, cara, assim, o cliente, ele fica. E só muito... contou depois que deu certo. Veio depois, né? Agora eu posso contar. O cliente, ele. Essa classe, a minha faixa de cliente, eles são muito carentes, tá? Então, assim, tu tem Só que ser... simples, né? Cara, tu tem que ser assim, ó, tu tem que ser psicólogo, conselheiro, advogado, terapeuta, amigo, terapeuta, entendeu? Eles passam na frente do teu escritório e eu acho legal isso. Eu tenho uma satisfação pessoal por conta disso, porque assim, ó, atuar na área do direito não tá fácil, né? Mas eu tenho uma satisfação pessoal, assim, de poder ter ajudado, independente do honorário que eu recebo. Eu sempre falo isso para meus funcionários. Cara, tu tem que lutar por ele como se fosse a salvação da vida dele. Porque eu falo assim para meus clientes: cara, tu tens que buscar um profissional habilitado, tu não precisa fazer comigo, né? Mas tu vai e pensa o seguinte: se tu tiver uma aposentadoria ruim, tá? Tu tá se aposentando com 52, 53, 54 anos. Tudo bem, hoje ela supre tua necessidade. E quando tu tiver 70, 75, se tua aposentadoria estiver errada, tu não vai gastar mais? Tu vai precisar de médico, tu vai precisar de remédio, tu vai precisar de mais assistência, né? Vai ter gastos maiores. E aí, a tua aposentadoria menor vai suprir a tua necessidade ou tu vais ter... Eu digo para eles assim, ó, isso é uma questão de qualidade de vida. Então tu tens que buscar a melhor aposentadoria, né? Então eu tento fazer de todas as formas a melhor coisa para eles. Não é porque precisa logo, precisa fazer de qualquer jeito. Não. E outra, assim, ó, tem diferenças hoje, tá? Eu tenho esse planejamento previdenciário que eu falo muito, defendo muito, né? Junto à OAB também, tá? Uma forte, a gente defende muito isso, é que é o seguinte: hoje criou-se assim, ó, para um tipo de aposentadoria, às vezes tu tem 5 opções. Por pontuação, por idade mínima, por tempo, por não sei o quê, por contribuição, por especial, por isso que aquilo e outro. Só que às vezes por questão de meses, 3, 4 meses, a tua aposentadoria ela pode ser, ou até de 1 ano, ela pode ser 20%, 30% a mais, né? Então aí eu ajudo ele a fazer a conta, porque ele não sabe fazer essa conta. Tá, nesse 1 ano que se tu aposentar mais, tu vai se aposentar ganhando 2.000, beleza? Tá? Num ano tu vai ganhar quanto? 26.000. São 12 salários e um 13º. Tá? Beleza, ano que vem tu vai te aposentar com 2.500. Tu vais ter deixado de ganhar em torno de 26.000. Tá? R$500. Quantos meses tu vais precisar receber
para tu recuperar os 26 mil reais? 40 e poucos meses. Mas se tu tem 50 Quantos e pouco, anos? 40 e poucos meses, 4 anos, tu recupera. Tu quer viver só 4? Se tu quer viver só 4, vamos pegar as de 2. Agora, se tu pensa em viver mais, vamos pegar a de 2.500 daqui a um ano. Eu não tenho pressa de ganhar meus honorários, eu quero que tu saia daqui feliz. Agora, e daí depois? 500 reais não vai fazer falta para ti? E o pessoal tem optado pelo... E Eles querem o dinheiro logo, né? tem uns assim, ó, que os... Geralmente assim, ó, o menos qualificado, né, profissionalmente, ele sempre quer compor renda, ele sempre está devendo, ele sempre está precisando de dinheiro, né? E a pessoa que está bem colocada no mercado de trabalho, ele espera. Que é o cara que está com a vida mais organizada, entendeu? Aí, esse espera. Agora, o que está sempre no rolo, esse aí não quer saber. Né? Tem a oportunidade de pegar um, vamos pegar um e deu. Daí ele diz, já pega a aposentadoria, já faz o empréstimo. Já a primeira coisa ele já passa ali na financeira, ele diz, eu aposentei hoje, já quero pegar 40. Aí é pior, porque daí consigna lá 30%, aí o que era 2.000 já passa a ser só 1.400, né? E aí já enroscou, porque daí ele não sente no bolso dele. Pega o 40, viaja, isso, aquilo, troca de carro, cai, né? Daí o seguro já aumenta, o emplacamento aumenta, tudo aumenta, daí ele tá saindo no patamar dele. Acabou. Né, de vida. Né? E daí já fica difícil. Depois ele não tem mais onde buscar. E daí ele se arrepende. Mas daí não tem mais volta. Aposentadoria, assim, a partir do momento que tu sacar o primeiro benefício ou tu sacar o FGTS, não tem mais volta. O que tem é tentar revisar para melhorar. Que tem bastante caso, né? Agora, não tem o que fazer. Bacana. Isso aí, né? É bastante coisa. Não é só um PPP, né? Tá pensando que é fácil aposentar, né? Tem que... Não, mas bastante, os PPPs hoje aí, eles estão... Hoje é um dos documentos mais importantes que tem para aumentar o tempo, né? Então, a gente tem orientado muitas vezes os nossos clientes, né? Às vezes, principalmente os autônomos, né? Os autônomos são os que... Menos formalizam. São os empresários autônomos de um só, né? Ele é o financeiro, ele é o Uber, ele está na frente de trabalho, ele que atende o cliente, ele que vende, ele que monta, ele que faz tudo. Só que é o cara que não faz hoje um laudo, porque ele acha caro fazer um laudo. Eu digo, cara, é um dos documentos mais baratos que tu vai fazer. Porque o que acontece? Em cada 10 anos, o homem vai aumentar 4 anos. E 4 anos é muita coisa, né? Se tu conseguir te aposentar 4 anos antes, cara, tu pensa quanto tu deixa de ganhar. Quanto tempo mais tu vai trabalhar, né? E ainda, por enquanto, ainda se reconhece o autônomo como atividade especial, desde que ele tenha comprovação por laudo, né? Coisa que a tendência é não ter mais daqui a um tempo. Né? Então eu sempre oriento o cliente a procura um profissional, né? Eu já indiquei até aqui vocês algumas oportunidades, né? Vai lá, explica a tua situação, fala como é que funcionava, como é que não funciona, de repente eles vão lá, ou eles vão fazer um levantamento, explica o que tu faz, quais as tuas atividades, porque isso é importante para o segurado, né? É um direito que ele tem, né? E mais uma coisinha, está prevista uma nova revisão, né? Uma nova reforma da Previdência Social até 2029. Né? Então, galera que está assistindo o podcast que está querendo entrar, corre. 2029, porque eles querem acertar as contas da Previdência. 4 aninhos aí, bicho. Dá a entrada agora, sai daqui 2, 3 anos, né? Então é assim, funciona. Show, bacana. Legal. Se fosse deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, nossos amigos de profissão, fique à vontade. Cara, eu vou assim, antes de encerrar, mais uma vez agradecer a oportunidade de vocês aqui, né? Dizendo que é uma satisfação estar aqui, principalmente por falar de um tema tão abrangente, junto com vocês que são também profissionais da área com quem a gente lida dia a dia, né? Mas o que eu diria assim para os profissionais, tanto para os advogados, como para os engenheiros, como para os técnicos de segurança do trabalho, como para os médicos, medicina do trabalho, tudo, né? Eu acho que assim, a nossa responsabilidade como profissional, ela vai muito além dos nossos honorários, né? Porque as pessoas que trabalham nesse país, que já produziram alguma coisa, que evoluíram nesse país aí,
elas precisam ter um amparo, elas precisam ter uma defesa técnica, um profissional responsável, elas precisam. Então, e as pessoas que... Isso tu só vai fazer com o tempo. Teu nome, a tua qualificação, né? E as pessoas que precisam desse serviço, valorize esses profissionais. Porque um profissional bem valorizado, um profissional bem habilitado, ele vai conseguir defender os teus direitos, né? Procure uma opinião, 2, 3, quantas forem necessárias, mas você tem que ter empatia, tanto com o profissional quanto com o teu cliente, né? E é o que eu digo, ninguém vence uma guerra sozinho. Então a gente tem que se unir para conseguir modificar alguma coisa nessas coisas. Ser errado, né, não é o certo, mas hoje em dia está muito mais fácil fazer errado do que fazer o certo. É difícil isso, em compreender isso para as pessoas, mas a minha política é essa. Então, se for para deixar de fazer ou fazer uma coisa meia boca, como diz o outro, né, eu prefiro não fazer, né? E assim eu sei que vocês também trabalham nessa sistemática, porque lá na frente vai dar problema. Né? Vai voltar. Bacana. Vai voltar. Agradecemos aí a tua presença, doutor André. Primeiro de muitas visitas, né? Temos bastante conversa aí. Vai ter mais coisa aí. Trazer aí novidade pessoal, conteúdo de qualidade, né? E é isso aí. Fica à vontade para vir sempre nos visitar e a gente vai combinando as datas, né? Vamos combinando, com certeza. Quem sabe a gente aposenta um dia, né? E vamos contar aí com a ajuda do doutor André. Vamos contar a gente, né? E vamos tentar... eu não vou, né? Que eu ainda estou muito jovem ainda, né, cara? Mas já eu vou passar do 2029. Já vamos ser o PPP. Verdade. Isso aí, então. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado. André, Obrigado. gratidão aí pela presença mesmo. aí. E sextou agora, né, cara? O Sextou. Oktoberfest aqui em Blumenau. Não sei de onde você vai estar assistindo, né? Se estiver em Blumenau, venha visitar o Oktoberfest. Muito bacana a nossa festa. E se festa, vier né? visitar Oktober, passa aqui na loja da Tem chopp, né? Chopp segurança, né, cara? É um jeito, a gente tenta desmistificar um pouco o lado chato aqui do nossa profissão, né? Sim. Que a gente traz responsabilidade de uma forma mais leve. Não é porque a gente lida com normas, com burocracia, e tem que ser chato. A gente tenta trazer de uma forma mais alegre, mais leve, porque a vida passa, né? Daqui a pouco tá aposentando aí e a gente não conseguiu aproveitar a vida. Com certeza, se as coisas forem feitas com segurança, a gente tem o direito de se descontrair. A gente vai estar mais seguro no nosso ambiente, né? E assim é em tudo. Obrigado, então, gente. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.